Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. E hoje vamos falar sobre um tipo de crime hediondo que vitima centenas de mulheres todos os anos no Brasil, pelo simples fato dela ser uma mulher. E pior, na maioria das vezes, o assassino é alguém que ela amou, confiou, conviveu, teve filhos e muito provavelmente sofreu por inúmeras vezes agressões físicas, sexuais, morais, psicológicas e patrimonial. Eram possivelmente mulheres que dependiam financeiramente ou emocionalmente do agressor e talvez por isso não denunciaram ou buscaram medidas protetivas. Ou então eram mulheres vítimas que decidiram dar um basta e tentaram romper com um ciclo de agressões e por conta de um rompante violento de quem não aceita o não de uma mulher, foram assassinadas brutalmente. Quando o feminicídio acontece, é porque, por alguma razão, todas as outras medidas falharam. O Toda Mulher está no ar. Antes de apresentar a entrevistada de hoje, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada à esquerda do vídeo, tenho pele clara, cabelos com mechas louras, estou de vestido preto, sandália laranja. E para falar sobre ações de feminicídio, leis de proteção, o Toda Mulher de hoje recebe a diretora da Casa da Mulher Brasileira, ex-secretária adjunta de Estado da Mulher, presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão e advogada Susan Lucena. Seja muito bem-vinda, Susan, ao Toda Mulher. Você pode se apresentar. Obrigada, Márcia. Obrigada a todas e a todos. E eu estou sentada à direita do vídeo, usando uma calça vinho, uma blusa florida, uma sandália creme de cabelos pretos, morena. E estou aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre os nossos direitos enquanto mulher e como a sociedade tem nos visto, como que a sociedade tem nos tratado e o que a gente tem feito e o que precisa mudar nessa realidade. Um caminho bem longo, né, que a gente já vem trilhando, mas como você falou, tem muita coisa a fazer. E a gente fala um pouquinho de leis. E aí, nos bastidores, há pouco a gente vinha conversando que as leis de proteção à mulher, elas são muito recentes. Feminicídio, essa lei do feminicídio, que tornou o feminicídio um crime, né? O assassinato de mulheres um crime qualificado, um feminicídio, um crime hediondo, ele é bem recente, é de 2015. Isso trouxe visibilidade, não é, Suzana? Exatamente. Tem um livro muito interessante que diz: o feminicídio, a invisibilidade mata. E era muito isso que acontecia. Já existiam vários históricos de homens que não aceitavam o fim do relacionamento e que tiravam a vida de suas mulheres. E que isso era muito naturalizado. Inclusive, chegou um tempo que era chamado de crime passional, que vem de paixão, amor. E se justificava aquele fato dizendo que aquele homem matou por amor, porque amou demais. E, na verdade, é um crime de ódio. E quando a gente começou a dizer, através da lei, no dia 9 de março de 2015, que ali era uma qualificadora do homicídio chamada de feminicídio, que a gente começou a dar uma roupagem diferente para esse crime, a gente começou a identificar o quanto nós mulheres estamos sendo mortas nos nossos relacionamentos. Porque sempre existiu. Sim. Não foi a partir da criação desse crime que começou a acontecer. Já existia muito antes. Só que era tudo com a roupagem do homicídio. E tinha um atenuante. E agora não. Tem uma qualificadora que aumenta a pena, que tirou a pena de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. Ou seja, vem a punir aquele homem que acha que aquela mulher é sua propriedade e que acha que tem o direito de tirar a sua vida. O que ocorre muito, a questão do feminicídio, a gente sempre fala que ele é o ponto final. Ele ocorre quando já teve a chance de você salvar aquela vítima da mulher, né? Se livrar daquele relacionamento abusivo, tóxico, violento. Mas, de alguma forma, muitas mulheres elas não conseguem se libertar disso. É a questão de uma educação que coloca a mulher num espaço de culpa. Também é um problema sério isso. E como se libertar?
disso. Hoje a gente tem mais acesso a informações, como você falou, a gente tem mais visibilidade a esses debates em torno da violência contra a mulher, a violência doméstica. Mas como fazer para que a mulher realmente perceba que ela está sendo vítima? A sociedade, ela naturaliza a violência contra a mulher. Ainda naturaliza, não é? A gente vê mulheres que passam, a média é de 7 a 10 anos para conseguir denunciar. Né? E quando denuncia, ainda vai e volta para aquele companheiro. E o que a gente faz é não culpabilizar essa mulher, não revitimizar, não dizer, nossa, mas aí tu voltou com ele. A gente vem de um histórico que diz o quê? Ah, ruim com ele, pior sem ele, homem é tudo igual, é assim mesmo, depois ele muda. As naturalizações de que tem que aceitar, de que é ele que sustenta a casa, de que é ele que te sustenta, que você tem filhos, que ele te ama, olha, ele faz isso, mas ele é um bom pai. Como é que vai ficar a família não sem te deixa o faltar pai? nada, né? Então, nessas situações, a mulher que cria uma dependência emocional, porque ali é a família dela, são os filhos dela, os sonhos dela, de ter uma casa, de ter uma família consolidada, e ela vai abrir mão daquilo. Então, para aquela mulher sair desse momento, desse sonho, que a gente é criada para um conto de princesa, ela vai contar um príncipe encantado, que vai me tratar bem, que vai puxar a cadeira para mim, abrir a porta, né? Então, o que não quer dizer que o homem ele não tenha que ser um cavalheiro, que ele não tenha que tratar a mulher bem, mas a gente fica nesse excesso de priorização de, por exemplo, priorizar, o casamento é importante, a vida é mais importante, né? Então, a gente precisa redimensionar. O que a gente tem visto é que todas as mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, elas olham para trás e dizem, gente, como é que eu pude, como é que eu me permitia ficar tanto tempo nisso? Como é que eu não saí antes? Né? E hoje a gente tem tido legislações fortes nesse sentido. Todas as legislações voltadas para a política para as mulheres, se a gente for pegar um contexto histórico, são muito recentes. Né? A própria Lei Maria da Penha é de 2006, então a gente vai pegando, são políticas que têm 17 anos, né? Então é muito recente, não se muda a história do dia para a noite. E aí, eu sempre falo, a lei ela veio com falhas, só a mulher podia denunciar, no dia seguinte ela tirava a denúncia, aí se modificou, então a todo momento ela vem sendo melhorada. No dia 4 de agosto de 2018, tem uma lei que diz, é crime descumprir medida protetiva, e hoje a gente vê muitos homens presos por descumprimento de medida protetiva. A pena ainda é muito branda, no caso da violência contra a mulher, mas já aumentou, saiu de 3 para 4 anos. Né? Agora tramita um projeto que a mulher tem até 6 meses do fato da denúncia para denunciar. Tem um projeto que já está tramitando, que eu tenho certeza que vai ser aprovado, que vai dizer que agora são 12 meses que essa mulher tem para conseguir denunciar. Isso em âmbito federal? Né? Âmbito federal. E aí depois ela é adaptada para os estados, não é? A lei federal já abrange diretamente todos os estados. E aí a gente tem aqui agora a lei dos órfãos do feminicídio, o governo federal pagando uma pensão especial. A gente vê mulheres que se submetem por conta dos filhos de não sair do relacionamento, que vai dizer o que ele pode fazer com o meu filho, como tem tido vários casos, dos homens matando os filhos para punir as mulheres. E aí vem uma lei que diz assim, não, tem violência doméstica, guarda unilateral para as mulheres. Né? Então, hoje a gente começa a ver uma visão diferenciada. E de onde vem tanto ódio assim? Por que um cidadão se acha no direito de tirar a vida de uma mulher? Porque a sociedade consolidou durante muitos anos de que os homens são superiores às mulheres e é uma imposição da força, uma imposição da superioridade, né? Para dizer que é ele que manda, é ele que determina, como assim que você vai me desobedecer? Né? Então, essa consolidação transformou a nossa sociedade em sociedade extremamente machista, misógina, e não é uma ação exclusiva dos homens, é uma ação da sociedade. Tem mulheres extremamente machistas. Né? Então, a gente vai começando a mudar essa realidade. Olha o que aconteceu no caso da Mariana Ferrer, né, que foi vítima de um estupro, de várias situações, que passou por uma situação grotesca em uma audiência, e o juiz sendo permissivo com aquela situação, vendo o advogado fazer aquilo, a questão do promotor. Então, hoje, o que a gente teve? Esse juiz foi punido. Né? Então, a gente tem uma possibilidade de um novo julgamento para esse caso. A gente vê o quê? Que a jornalista que denunciou tudo o que aconteceu foi condenada, né? Porque expôs o que aconteceu, que foi algo grotesco, o que fez com aquela menina que não sai de casa, a vida dela, depois desse fato, ela com 18 anos, virgem,
numa festa, sem consumir álcool, foi drogada, o Boa Noite Cinderela é uma realidade. Então, vários materiais probatórios. E aí a gente vê hoje o nosso país começa a se posicionar nesse sentido. O caso do Robinho, por exemplo, que o Brasil não extradita os seus, mas o Robinho, ele tem os áudios, tem um podcast muito bom, que tem os áudios originais desse caso e que mostra que ele praticou o estupro coletivo com mais 5 homens lá na Itália. E aí o que é que acontece? Ele foi condenado. Achou e agora, para o Brasil, seria... para o Brasil, para poder cumprir a pena aqui no Brasil. Né? O caso do Daniel Alves. Então, assim, a gente começa a redimensionar, a ver que as nossas leis estão sendo mais efetivas e a ver que os nossos poderes começam a trabalhar a questão do recorte de gênero para dizer que nós, mulheres, precisamos de proteção. Porque não dá para a gente estar sendo assediada na rua, apanhando dentro de casa, estuprada, sendo vítima de feminicídio, só pelo fato de a gente ser mulher. Então, essa realidade deve e precisa ser modificada e todos os dias várias ações conjuntas nesse sentido para que a gente possa construir uma sociedade harmônica, em paz, porque relacionamentos saudáveis são possíveis e a gente precisa ter claro isso, que é através de diálogo, respeito, cumplicidade, muita conversa, que a gente vai construir esse relacionamento. Agora, não dá para a gente achar que a mulher sozinha vai conseguir dar conta, o tema do Enem, né? Exato. A mulher cuidadora, a sociedade naturalizando, dupla, tripla jornada. Com a obrigação de cuidar do lar, porque aquilo foi dito para ela desde cedo, é uma questão de cuidado, de amor. E a invisibilidade desse trabalho, né? Que aí o Enem colocou todo mundo para pensar, meu Deus, é isso mesmo, como a gente não se vê. Fosse uma descoberta de hoje, não é? Sendo que essa questão, ela já persegue a mulher há muitos anos. É um sistema patriarcal. Hoje, na atualidade, a gente chama um sistema machista, mas é patriarcal, uma herança dos tempos coloniais e muito bem antes disso, não é? A mulher era preparada para aquele espaço doméstico e ela tinha que atender. Nós saímos literalmente da propriedade dos pais para a propriedade dos maridos. Tanto é que muitos casos de estupros praticados por pais vêm com essa argumentação. Fui eu que fiz, eu que criei, eu tenho o direito de usar. E ainda existe. O casamento infantil também é uma realidade, principalmente para as meninas. E os estupros também de vulneráveis, ele aumentou muito no Brasil. Eu tenho até aqui um dado, cerca de 34 mil registros de estupros de vulneráveis no ano passado. Às vezes a gente tem a sensação de que as políticas públicas, a visibilidade, as matérias, parece que não estão adiantando muito, mas na verdade é o contrário, não é? Quando o dado é bem pior, porque aí é o dado do que chegou na delegacia, dos registros na polícia. Existem os a gente tem 835 mil estupros por ano no país, registrado pelo Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque os estupros chegam na saúde, mas não chegam na delegacia. E aí só 8,5% desses estupros chegam até a delegacia, 70% das vítimas são crianças e adolescentes, em 70% dos casos, pais, padrastos, avós, tios, primos, vizinhos, pessoas próximas do convívio daquela criança. Muito triste, não é? A gente estava falando de um processo de construção, e aí eu me lembro da Delegacia da Mulher, que ela foi criada em 2005, lá em São Paulo, e passou por todo um processo de construção, até mesmo de adaptação da própria polícia, para saber receber a vítima, para encorajar, para não revitimizar. Então, a primeira delegacia, 83, foi, né? E aí depois vem 86 aqui em São Luís. Em São Luís. A gente teve a primeira delegacia da mulher em 86 e de lá para cá a gente ainda não teve um crescimento consolidado, né? Com essa legislação que teve recente, a gente viu que, por exemplo, 11% das cidades possuem delegacias da mulher. Aqui a gente tem um plantão, tem locais que não tem plantão, tem estados que não possuem plantão da mulher, e aqui a gente já tem um. Então, aqui no estado do Maranhão, a gente tem 22 delegacias da mulher, e a gente tem conseguido consolidar cada vez mais descentralização. Tanto da delegacia, Patrulha Maria da Penha. Qual que seria o maior desafio de vocês hoje? A gente ainda tem um desafio grande da descentralização das políticas, né?
Mas eu sempre falo assim, onde há vontade, há chance de dar certo. Hoje, a Patrulha Maria da Penha foi criada em 2016, colocada em funcionamento a partir de 2 de fevereiro de 2017, e de lá para cá a gente já tem 21 patrulhas Maria da Penha no estado. A gente tem 22 delegacias da mulher. A gente já tem, além da Casa da Mulher Brasileira em São Luís, a gente tem mais 3 Casas da Mulher Maranhense. A gente já começa também um anúncio de mais uma Casa da Mulher Brasileira em Pinheiro. Então a gente vê a questão da descentralização dos serviços. A gente consegue notar que nos locais em que tem os serviços mais fortalecidos, a atuação das secretarias municipais e etc., são os locais em que não se tem feminicídios, em que as mulheres fazem as medidas protetivas. Então, a gente precisa cada vez mais levar esses serviços, levar essas informações. As mulheres estão morrendo, sendo vítimas de feminicídio na zona rural, né? Então, a gente vê assim, onde mais tem negação de serviço, de conhecimento dos direitos, é lá que as mulheres estão mais fragilizadas e estão efetivando menos os direitos. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar essa informação. A informação é poder e a gente precisa fazer com que aquela mulher saiba que ela pode fazer um boletim de ocorrência em casa, pode pedir uma medida protetiva de urgência em casa, porque a gente sabe que não tem delegacia em todas as cidades, mas hoje você não precisa sair, você consegue no seu celular fazer tudo isso, né? Então a gente começa a dizer assim, a romper fronteiras para garantir a proteção daquela mulher. Hoje um pedido de medida protetiva cai imediatamente no celular da juíza, e a juíza vai lá e analisa, e tem sido cada vez mais célere, cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente. Então, e com o auxílio das patrulhas Maria da Penha, que tem acompanhado aquelas mulheres. Então, hoje, a gente começa a ter essa ampliação, a gente tem hoje um ministério exclusivo das mulheres, e esse ministério tem conseguido descentralizar recursos para as políticas para as mulheres, que era o que a gente não tinha, né? A gente passou os últimos 4 anos sem qualquer edital, sem qualquer política pública que as mulheres pudessem acessar. E hoje, cada vez mais novos editais para que as secretarias municipais, os institutos, possam atuar na pauta de atendimento à mulher, na pauta de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, essa consolidação, ela é feita por muitas mãos, como tu bem colocaste, a Casa da Mulher é reflexo disso, porque tem todos os órgãos de atendimento à mulher. O único órgão que falta entrar na Casa da Mulher Brasileira é o IML, mas o espaço já está pronto, a gente está aguardando somente os peritos para iniciar esses atendimentos. Já existe até uma solicitação aqui da Casa, né? Exatamente. É um trabalho que é conjunto, que também conta com a participação da presidente Iracema Vale. Nós convidamos em março, assim que ela assumiu, para um café lá na Casa da Mulher Brasileira, e nós pautamos e pedimos para ela que ela fortalecesse esse diálogo conosco para trazer o IML para dentro da Casa da Mulher Brasileira. É um diálogo que já existe desde 2018, que a gente vem tentando, ficou alinhado que iria, mas veio a pandemia, então muitos peritos pediram exoneração, se aposentaram, faleceram em decorrência da Covid, e a gente ficou sem esse quantitativo, e a gente fez esse diálogo, um diálogo que também já existe com o governador, mas também com a perita geral, Anne Kelly, mas esbarra numa questão de recursos humanos, né, de peritos oficiais concursados, a necessidade de um novo concurso, mas a gente está sempre nesse diálogo para a gente ver o melhor caminho para que a gente possa ter mais esse serviço, para fechar o ciclo, dizer assim, todos os atendimentos são completos. Enquanto isso, as mulheres que chegam na Casa da Mulher Brasileira são encaminhadas de Uber institucional para o IML, para que possam realizar o exame de corpo de delito, que é importantíssimo para compor aquele boletim de ocorrência, para que esse inquérito ele seja formulado e tenha lá presentes a autoria e materialidade para a punição desse homem agressor. Uma informação que a promotora Selma Regina deu aqui, numa entrevista no Toda Mulher, que as mulheres que infelizmente foram vítimas de feminicídio, nenhuma delas tinha medida protetiva. Então, a medida protetiva ela é uma ferramenta urgente, importante e necessária para qualquer mulher que esteja passando por esse tipo de violência. Então, é importante ressaltar que ela precisa fazer a denúncia. A Casa da Mulher Brasileira é aberta 24 horas, vocês estão lá 24 horas para receber essa mulher vítima? Funcionamento 24 horas.
E tem gente que está dizendo assim, ai, nossa, tem hoje um monte de serviço, um monte de informação, mas eu estou vendo que as mulheres estão sendo mais vítimas de violência e estão sendo mais vítimas de feminicídio. A impressão que o que a gente ouve é isso, né? Mas a matemática não é essa. As mulheres que denunciam, que pedem medida protetiva, não estão sendo vítimas de feminicídio, né? Então, essa é a regra e onde a gente consegue ter mais serviços, a gente consegue fazer com que as mulheres acessem mais. Até a possibilidade de fazer, através do site do Tribunal de Justiça, você dá um Google, coloca MPU Online, TJMA, bota só MPU, TJMA, já aparece lá para você já pedir, já cair direto no celular da juíza. Você pode também fazer o boletim de ocorrência, boletim online, aí bota Maranhão no Google, que já aparece lá o primeiro link para você fazer o boletim de ocorrência. A Casa Mulher Brasileira funciona 24 horas, não fecha em nenhum dia, nenhum feriado, nada, funciona todos os dias. E a gente tem lá uma equipe psicossocial para fazer esse acolhimento da mulher. Pessoas especializadas e prontas para receber a vítima, porque também há o medo da mulher de chegar até uma delegacia, seja ela uma delegacia da mulher ou outra, fazer a denúncia, porque tem a vergonha de você passar por isso. E o medo. A vergonha e o medo são os dois principais fatores que fazem a mulher não denunciar. Mas uma coisa também muito importante é que a mulher chega, ela diz assim, eu não tenho para onde ir. E lá na Casa Mulher Brasileira a gente tem um alojamento de passagem. A gente tem a Casa Abrigo do Tribunal de Justiça, que é um local sigiloso para encaminhar essas mulheres. Então a gente consegue garantir o atendimento para essa mulher, que ela pode ficar alojada conosco, até sair a medida protetiva de urgência. A gente faz todos os encaminhamentos, se ela vai retornar para a cidade, né, porque vai mudar as crianças de escola, tem uma lei federal que já determina que aquela criança ela deve ser contratada no local, ou deve ser matriculada no local mais próximo da casa daquela mulher. Então, a gente tem hoje legislações que facilitam, né, para que a mulher rompa esse relacionamento, saia desse relacionamento abusivo e consiga ter um apoio, um suporte do Estado. Então, são várias ações. Tem o Aluguel Maria da Penha, que também garante, né, que a mulher tenha acesso. Esse aluguel já existe aqui no Maranhão e agora foi criado pelo governo federal um aluguel também nesse sentido. E esse aluguel do governo federal vem com outro recorte, porque ele vai conseguir, quem vai determinar o valor vai ser a juíza, né? Então vai ter uma outra dimensão e um acesso maior e mais facilitado. Então ainda está sendo alinhado, porque depois que se cria uma lei tem as regulamentações necessárias para que ela possa ser efetivada, mas a gente tem visto muitos avanços nas leis de proteção. A gente sempre diz, a gente não queria precisar dessas leis, mas a gente precisa. No dia que a gente não precisar mais, a gente abre até a mão, mas enquanto isso, a gente precisa. A realidade que a gente vê são mulheres sendo espancadas, sendo mortas, perseguidas. Importunadas nos transportes coletivos. A gente produziu uma matéria recente sobre a importunação sexual e é assim, impressionante. Você pode perguntar para qualquer usuário, para qualquer passageiro de ônibus aqui na capital, ela vai te contar o que viu ou o que passou. A gente soube que, felizmente, o aplicativo Salve Maria, ele é um aplicativo que realmente ele funciona e que a mulher que tem ele no telefone pode acionar e que a polícia, o pessoal lá do CIOPS, né, a equipe do CIOPS está pronta para fazer o atendimento. Isso é uma felicidade, é resultado de um trabalho que é feito em parceria justamente para proteger a mulher no Estado. Então, o Maranhão ele está bem atuante nesse quesito, né? Exatamente. Nesse cuidado com as mulheres. Em 2018, a gente tomou conhecimento do aplicativo Salve Maria no Piauí, Isso. a delegada Kazumi Tanaka, e aí a gente conseguiu fazer um diálogo para que ele viesse para cá, e aí foi implementado, e diuturnamente a gente tem conseguido melhorar, porque antigamente não só atendia Android, hoje já atende iOS, então qualquer celular, eu tenho instalado no meu celular, é super simples, você aperta um botão, a polícia vai por georreferenciamento até o local. Exato. Então é uma proteção a mais, e a importunação sexual é uma realidade, essa lei só se tornou crime, a importunação sexual em 2019, né, por conta daqueles casos em São Paulo de masturbação no transporte público. Eu, como praticamente toda mulher, já sofri, na época era importunação ofensiva ao pudor, né, que é o chamado assédio de rua, que agora foi criminalizado. E aí a gente tem uma questão muito interessante, é que, embora a gente saiba que muitas mulheres já passaram por isso, a gente praticamente não tem denúncias nesse sentido. Então, a gente precisa fortalecer muito para que mulheres vítimas de importunação sexual denunciem,
né? É aquela antiga marafolia que o pessoal ia lá, beijei tantas. O nome disso hoje é importunação sexual, é crime. E funciona, antigamente viu? era só contravenção penal, era multa, não dava em nada, ninguém nem levava para a delegacia. Hoje a pena é maior do que a da pena da Lei Maria da Penha, de 1 a 5 anos. Então você beijou, a depender do tipo de beijo, pode ser considerado estupro, porque o beijo lascivo, aquele beijo que a pessoa não consegue ser soltado de não, quem... que a pessoa que está beijando à força, Exato. se ela se deleita, se ela sente um prazer excessivo e aquilo ali fica registrado, aquilo ali deixa até de ser importunação sexual e passa a ser estupro, né? Gente, é importante que vocês também baixem esse aplicativo no celular, é simples, é fácil, iOS, Android, e eu fui testemunha, eu vi funcionando. Então, assim, no momento que você aciona o botão do pânico, uma sirene toca ao lado do atendente dentro do CIOPS, e ele imediatamente passa o registro para o setor e a polícia. Ela é informada, se tiver uma viatura perto do ônibus, ele acompanha o ônibus, porque o aplicativo ele serve como georreferenciamento, então dá para localizar o ônibus, a vítima não precisa nem fazer muito barulho, ele está ali, a polícia vai chegar, abordar o ônibus e pegar o agressor. É muito rápido, tem que baixar o aplicativo. E quando você aperta o botão, ele vai acompanhando, né? Exato. Ele não fica estagnado naquele local, que era quando o aplicativo foi criado também, ele não acompanhava. Então houve essa melhoria, hoje acompanha, se você aperta o botão, e o ônibus está em deslocamento, continua o georreferenciamento sendo enviado em tempo real. Então, é um aplicativo muito importante. Exato. E que a gente precisa cada vez mais acessar, difundir, porque tanto para a questão de assédio, questão em Uber também, mas também dentro de casa, como é que a mulher vai dizer, oi, sou eu, fulano de tal, local tal, endereço tal, eu estou aqui apanhando, né? Não, você tem instalado, inclusive tem uma modalidade dentro do aplicativo que você consegue esconder o aplicativo no seu celular, porque, mas como é que eu vou baixar? Ele vai olhar e vai dizer, por que você baixou isso aqui? Né? Então, você consegue esconder ele dentro do celular. Então, é algo bem simples, bem rápido e muito efetivo. Até porque a gente nunca sabe, né, quando a gente vai passar por isso. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a conversa sobre legislações e ações de combate ao feminicídio aqui no Estado. E a conversa com a advogada e diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. A gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. E hoje a nossa conversa é com Susan Lucena. Ela é diretora da Casa da Mulher Brasileira. E nesse bloco vamos falar mais sobre as leis estaduais, que são muito importantes. Elas foram criadas e aprovadas na Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governo do Estado. Exemplo da Lei 11.797, de 3 de agosto de 2022, que institui o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Menina e a Mulher com Deficiência, dia celebrado em 1º de agosto. Na Assembleia, outros 3 projetos de lei estão em tramitação. Veja a seguir. Atualmente, na Assembleia Legislativa do Maranhão, tramitam 3 projetos de lei ordinária que, juntamente com leis federais, reforçam em âmbito estadual o combate à violência doméstica. O PL 665 de 2023, de autoria do deputado Wellington do Curso, institui o programa Não Se Omita, criando uma política estadual de prevenção, divulgação, combate e conscientização sobre a violência contra a mulher e o feminicídio. O PL 97 de 2023, de autoria do deputado Carlos Lula, institui a política estadual de proteção e atenção aos órfãos e órfãs do feminicídio. Já o PL 96 de 2023, de autoria do deputado Zé Inácio, institui o Programa de Auxílio às Crianças e Adolescentes Órfãos de Feminicídio. Outra lei que foi aprovada aqui na Assembleia em 2017, de autoria da ex-deputada Valéria Macedo, ele cria o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que é uma legislação que vem justamente para conscientizar as pessoas sobre o perigo que é o feminicídio. Ninguém quer chegar ao ponto, né, de ser uma vítima, lógico que não. Tem todo um processo, como a gente vinha falando, né, um processo, a mulher, quando é vítima do feminicídio, ela já passou por várias violências. E o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio é um dia para refletir, uma semana para conscientizar, para educar, e essas campanhas são realizadas nas escolas,
Graças a essa iniciativa, não é, Susan? Em 2016, a gente teve aqui no estado do Maranhão o GTI do feminicídio, né, que era um grupo de trabalho interinstitucional acompanhado pela ONU Mulheres. Tive a honra de coordená-lo aqui e de lá a gente saiu com várias ações. A Patrulha Maria da Penha, o Departamento de Feminicídio saíram dessas proposições colocadas lá. E a partir da criação desse Departamento de Feminicídio, a gente procurou a deputada Valéria Macedo e foi criada essa lei, né, que instituiu esse dia estadual, que é um dia que, de fato, marca o combate ao feminicídio, porque o feminicídio de maior repercussão do nosso estado foi o feminicídio da Mariana Costa. Então, um feminicídio que tem mobilizado por diversas questões, principalmente em decorrência da ação do próprio Lucas, da família dele, né, em diversas vertentes. Né, a gente tem visto assim que a Mariana, ela não tem tido paz nem a família, né, embora já tendo sido vítima de feminicídio, a todo tempo tentam alcançar a honra dela, atacar a honra dela. Por conta disso tem uma lei, não é, que foi Exatamente. E aí o que acontece? A gente está na 7ª Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, que é uma atuação conjunta, Departamento de Feminicídio, Coordenadoria das Delegacias da Mulher do Maranhão, Casa da Mulher Brasileira, Somos Todo Mariana, Secretaria de Estado da Mulher, Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, uma ação conjunta que a gente vem desenvolvendo nesses 7 anos e a gente viu, durante 6 anos, a família lutando para que se tivesse o júri, né, vários atos protelatórios da defesa do Lucas Porto para que esse julgamento não acontecesse, tentaram desaforar, tentaram fazer vários trâmites para fazer com que esse julgamento não acontecesse. Embora ele tenha assumido a autoria, dito onde foi que ele deixou as roupas que foram encontradas com materiais genéticos dela, toda uma situação, depois tentou se reverter, dizendo que foi uma morte natural, tentando dizer que ele tinha um relacionamento com ela. Então são situações que não existe prova nenhuma, mesmo porque não vai ter prova de algo que não aconteceu, isso ficou muito demonstrado, né? Houve uma contratação de inúmeros peritos contratados pela família do Lucas Porto, que tentavam, teve uma que marcou muito, querendo dizer que foram encontrados 3 materiais genéticos, 2 foram identificados, um era de impossível identificação, mas que poderia ter sido do marido da Mariana ou do Lucas, não tinha como identificar de forma alguma, e ela tentou sugerir que seria de uma terceira pessoa, como tentando se ela fosse uma mulher promíscua, desmoralizar, que é a legítima defesa da honra, afinal de contas. E aí o promotor, muito sabiamente, falou: você está afirmando isso? Você sabe que falsa perícia é crime? E ela disse: não estou afirmando. Né? Por quê? Porque não era verdade. Porque as provas que estavam ali colocadas, eles tentaram fazer um jogo de tal forma que levasse a crer para o jurado que a Mariana era uma mulher de conduta questionável. Né? Como se isso fosse Como se isso apagasse que ela foi vítima de estupro e foi morta, vítima de feminicídio. Então, assim, são várias as circunstâncias. Então, esse feminicídio da Mariana tem sido, assim, o próprio julgamento, o promotor disse assim: esse aqui, eu já fiz mais de 300 júris, mas eu nunca tinha feito um júri tão cinematográfico quanto esse. Foram 5 dias, eu acho que foi o júri de maior repercussão aqui do estado do Maranhão, né? E em decorrência disso, muitas outras situações. E aí ele recorre dessa condenação, enche de outdoor na cidade toda, né, querendo dizer que ela é inocente, com imagens de Mariana. E aí isso causando próximo, em frente à casa que Mariana foi morta, tinha lá um outdoor, aí pessoas pagas, contratadas para distribuir panfleto, né? E aí vem agora uma lei que vai multar a utilização de imagens nas redes sociais ou em qualquer tipo de ação pelo familiar ou pelo acusado, né? Para quê? Para evitar essa exposição dessa mulher que já teve a sua vida ceifada e que tem tido constantemente a sua família atacada, porque quando ataca uma mulher vítima de feminicídio, ataca a mulher, ataca a família, ataca toda a sociedade. A gente sempre observa isso, quando há um caso de feminicídio, geralmente as fotos da vítima, elas são divulgadas e sempre na intenção de desmoralizá-la, de dizer que é como se a culpa fosse dela, como se ela não tivesse
liberdade de procurar outros relacionamentos, porque às vezes acontece dela já estar separada do agressor, do assassino, há muito tempo. Mas há uma perseguição, né, da história dessa mulher tentando dizer, não, ela merecia morrer, porque ela provocou, inclusive, somente agora, e isso foi histórico esse ano. A tese da legítima defesa, o STF declarou inconstitucional, coisa absurda. E dura quantos anos isso? Desde a época do Brasil colonial? O que a gente via? Essa questão de lavar a honra com sangue era uma realidade, né? Ah, você deflorou a minha filha, tirou a virgindade da minha filha, vou te matar. Né? Então, tinha muita questão de lavar a honra com sangue. E aí, a gente vem desse contexto histórico, a gente tem um caso muito famoso, que é o da Ângela Diniz do Dock Street, que é a primeira vez que se utilizou a tese da legítima defesa da honra de ampla repercussão, de amplo conhecimento. Que se já utilizava, já se utilizava, mas de amplo conhecimento foi esse. E aí houve uma mobilização muito grande, isso na década de 70 ainda. Depois dessa mobilização, teve um recurso, esse júri foi anulado e foi realizado um outro júri. No primeiro júri, ele só foi condenado a 2 anos. No segundo júri, ele já teve uma condenação, que aí sim ele foi preso, porque no outro nem preso ele iria, né? E aí... as primeiras decisões que já não permitiam a utilização da legítima defesa da honra pelos tribunais é de 92. Ou seja, demorou 30 anos para que somente agora o STF dissesse não pode de jeito nenhum. Porque já existia uma consolidação de que não se podia, né? Então já tinham várias decisões. Antes dessa decisão final do colegiado do STF, em março, já tinha tido uma decisão monocrática, na verdade, de uma turma, dizendo que não podia mais se utilizar a legítima defesa da honra. Então, imagina, o judiciário já vem há muitos anos consolidando isso, mas tem gente que ainda não percebe o que é a legítima defesa da honra. Tem gente que acha que a legítima defesa da honra vai dizer que aquela mulher não presta, é uma vagabunda, não sei o quê. E não é só isso. Quando você chega e diz, você tem conhecimento se ela mantinha algum relacionamento extraconjugal com outra pessoa, ali você já está atacando a honra. Já está presumindo. Você já está julgando, dizendo que ela merecia morrer, porque afinal de contas ela era uma mulher que traía. Porque afinal de contas, na nossa sociedade, a traição do homem é aceitável, é justificável, da mulher é imperdoável, ao ponto de justificar o fato dela ser morta. E aqui no Maranhão, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não, um pouquinho antes dessa decisão do STF, um caso, eu acho que Passo do Lumiar, São José de Ribamar, ele foi absolvido com essa tese, o que é absurdo também. E a gente teve um que marcou, no dia 25 de janeiro de 2019, o feminicídio da Bruna Alícia, né? O policial chegou em casa, pegou a mulher com outro, matou os 2. As fotos dela circularam bastante pela internet. Circularam bastante. E aí, o que acontece? Aí foram todo mundo dizer, mas o cara estava trabalhando, pegar a mulher com o outro, tá certo, eu faria a mesma coisa. Todo mundo justificou. Todo mundo justificou, né? E aí, o que acontece? A gente teve a sociedade dizendo que então ele podia ter feito aquilo. Foi a sociedade. Aí quando eu disse, não, ele já tinha terminado. Eu pensei, então ele está errado. Só então ele está errado? Ele não tirou a vida de 2 pessoas? Na minha opinião, inclusive, já teve julgamento dele, né? Desclassificaram o feminicídio, a qualificadora do feminicídio, o que para mim é um absurdo. E a pena foi uma pena muito branda, para quem matou 2 pessoas, né, sem justificativa alguma. Então, assim, por isso que a gente tem tido a preocupação de acompanhar todos os casos de feminicídio pela Casa da Mulher Brasileira. A gente tem visto alguns absurdos e tem pedido para recorrer. O primeiro absurdo que a gente viu nesse sentido foi o da Weslane Maiane, que levou um tiro na cabeça, perdeu a visão de um dos olhos e desclassificaram a tentativa de feminicídio dela, colocaram apenas como cárcere privado. A gente teve recentemente um outro caso que desclassificaram de tentativa de feminicídio para lesão corporal gravíssima, porque diz que o cara prestou socorro, sendo que nos relatos iniciais não era ele que tinha prestado socorro, os amigos, ele avisou para os amigos foram prestar socorro, né? Uma outra situação, o cara deu picaretada na cabeça da mulher, frente e trás, a mulher está com lesão permanente, e aí a pena dele foi super branda, também no mesmo sentido.
Então, por isso a gente tem tido a preocupação de acompanhar, de ter os recursos necessários, de fazer com que esses homens sejam devidamente punidos. Porque enquanto a gente está numa sociedade que justifica, porque na minha opinião, não tinha mais que ter tribunal do júri. Quem está julgando no júri são pessoas leigas, que não têm conhecimento técnico e que julga com a experiência delas de vivência, com uma sociedade machista, ele é machista, ele diz, a mulher traiu, merecia morrer mesmo, então eu vou absorver ele, sem técnica nenhuma. Então pode ter toda a prova demonstrando que aquele feminicídio, que foi um feminicídio que aconteceu daquela forma, se eles entenderem que não, vai ser desclassificado. Aí tem que recorrer para ter um outro júri para poder então se ter justiça, né? Então a gente precisa repensar muitas situações, a gente ainda precisa trabalhar muito a educação. Exato. É através da educação que a gente vai mudar esse formato, que a gente vai dizer assim, ei, você não precisa aceitar o primeiro tapa, não. O primeiro empurrão, não. O primeiro objeto quebrado à sua frente, não. Você precisa recorrer. E não é amor, não é? Ciúme não é amor. Tapa não é amor. Não é cuidado, como alguns dizem depois, não é? Não, me desculpa, não vou fazer mais. Eu fiz porque eu estava com ciúme, eu não quero te perder. A gente cair nessa conversa, geralmente a gente está abrindo porta para algo pior lá na frente. A gente confunde cuidado com controle. A gente confunde. E outra coisa, não começa da noite para o dia. Tu conheceu o homem, ele já é grosseiro contigo, não é assim. Ele é um gentleman, ele vai lá, ele vai ao ponto dele ir te afastando da tua família, dos teus amigos, te colocando no que a gente chama de cárcere privado imperceptível. Quando você se dá conta, você está vivendo o mundo dele, a realidade dele, o que ele quer para você. E aí ele vai começando a mostrar fragilidades para dizer assim, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, a questão é que eu sofri muito, eu tenho muitos traumas. O problema é você, né, que me faz ficar chateado, você que tirou a minha... Se você me largar, eu vou me matar. Então tem vários. Aí tu vai a dependência emocional e a mulher vai querendo ajudar aquele homem ao ponto dela chegar e dizer assim, não. A gente sempre diz, minha irmã, tu não é psicóloga, manda para um psicólogo. Se não der jeito, larga. A mídia está mostrando um caso recente que envolve uma apresentadora e modelo que, segundo as próprias pessoas que têm postado vídeos antigos, ela parece que vem sofrendo esse tipo de violência há muito tempo, mas somente agora ela decidiu denunciá-lo. Antes que talvez, graças ainda bem, que fosse um pouco mais tarde, né? Antes que fosse tarde. Quando uma mulher denuncia, ela convida, encoraja outras mulheres a fazer o mesmo, né, Suzana? É importante essa denúncia, é importante essa coragem. Muito. E assim, ela casou com 16 anos. Uma menina. 25 anos de relacionamento, né? Tem uns vídeos que a gente tem visto na internet de um homem muito mais velho, com uma menina super nova, dizendo assim, não, porque aí eu ensino ela a ser do jeito que eu quero. Né? Ou seja, vai me obedecer, vou manipular, vai ser do meu jeito. Domesticando, né? Então, assim, se a gente for pegar, eu vi vários vídeos, né, nas redes sociais desse caso da Ana Hickman, né, e a gente vê assim, nossa, uma mulher de sucesso, uma mulher linda, uma mulher carismática, uma mulher atenciosa, né, e a gente percebe o quanto ela estava cansada, o quanto ela estava sugada, o quanto ela estava saturada, o quanto quando ele falava alguma coisa, ela já entrava no mecanismo de defesa, de dizer, olha, não faz isso. Então, assim, a gente vê o quanto aquela mulher, às vezes até sem compreender que estava num relacionamento abusivo, porque a gente ainda na nossa sociedade acha, não, mas ele nunca me bateu. Ele faz isso, é porque é o jeito dele, é o gênio dele, mas ele nunca me bateu. E a gente não vai vendo as outras violências, a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual, que também existe, né? E aí, quando a mulher se dá conta, que ela diz, meu Deus, quando ela vai compreender, entender, estudar, saber. Ela diz, gente, eu passei por tudo isso e eu não sabia que isso era violência. Então, assim, é muito comum que nem a mulher perceba que ela é vítima de violência, nem o homem perceba que aquilo é uma violência, porque, gente, tem sido assim, eu tenho acompanhado, ele disse, eu fui na padaria, uma mulher veio falar coisas pra mim, eu tenho recebido mensagens, ele acha assim, então, porque eu errei agora, vou ser punido a vida toda. Ele devia criar vergonha na cara e pedir desculpa pelo que ele fez, né? A primeira coisa, assumir o erro, repensar e não achar que aquilo ali aconteceu e vida que segue. Porque ele acha que as pessoas e a sociedade não tem que julgar ele. Ele tem que reconhecer que ele de fato errou, né? Porque o que a gente tem percebido nas falas dele, assim, nesse contexto, é que eu errei, agora já está ali meu erro, mas eu não tenho que ser crucificado por isso. A sociedade tem que tratar normal, né? Então, assim,
é muito importante, porque o que ela fez encoraja outras mulheres, né? A gente já teve mulheres também famosas que já denunciaram, e a gente vê essa nova realidade, porque se fosse em uma outra época, né, a palavra dela ia ser questionada, como várias outras. A Luísa Brunet foi o maior medo dela nesse sentido também, né, aquele caso do DJ Ives. Então, assim, quando isso acontece, a gente tem uma potencialização das denúncias, de mulheres que se identificam, que se veem no que ela estava passando, né, por quê? Porque ali chegou na violência física. Talvez tenha sido a primeira, talvez não seja, né? Mas o que ficou claro foi que as outras violências estavam presentes. E é importante para todo mundo que está em casa conhecer seus direitos, conhecer mais sobre o que de fato é essa violência. Existem plataformas, existem publicações, existem programas e pessoas que podem te ajudar a identificar. Existem especialistas que podem te ajudar. No site da Assembleia, na página da Procuradoria, está disponível lá a cartela Minha Irmã, Teu Direito é Lei, que traz um compilado de leis, não é, daqui do Maranhão, também leis federais que te dão todo esse amparo. O importante é fazer a denúncia e não deixar que o crime, né, a violência chegue ao ponto de você ser agredida fisicamente, ser expulsa de casa, ser desmoralizada, porque nenhuma mulher merece, ninguém merece ser infeliz e estar no relacionamento tóxico. Eu queria que você deixasse sua mensagem, Susan, pra gente. Dizer a todas as mulheres que nós merecemos ser felizes, que relacionamentos saudáveis são possíveis e que ele é construído todos os dias. E que, caso você esteja passando por uma situação de violência, a Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas. Você pode fazer boletim de ocorrência ou medida protetiva de urgência online também e baixar o aplicativo Salve Maria Maranhão. São muitas ações e serviços existentes para garantir a nossa vida e a nossa proteção. É isso aí, muito obrigada pela tua presença aqui no Toda Mulher. Obrigada a você também por acompanhar mais essa edição desse programa que é feito para você, para todos nós. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o nosso próximo programa.